tema da aula de hoje é a ASP.NET MVC. Eu vou refazer a introdução da matéria para vocês. Vou repassar a introdução da matéria para vocês e eu espero que a gente consiga evoluir daí em diante. Bem, a primeira coisa que eu mostrei na aula passada para vocês foi a ferramenta lá de gerar o código, o toolkit. Vou começar aqui com o ASP.NET Core Web App, né? A gente vai fazer essa ASP.NET Web Core App. Vou dar o nome aqui para ela de vendas dessa solução. E o projeto vai ser vendas.site. A gente vai usar o .NET 6. Pode deixar habilitado o HTTPS, não tem problema. E ele vai criar o site. Ele já cria o site com uma estrutura inicial para que a gente utilize. Depois eu vou explicar um pouquinho mais essa estrutura. E a gente vai colocar aqui um novo projeto que vai ser uma biblioteca, uma DLL, que também vai ser vendas.mod, também .NET 6. Pode excluir essa classe que ele coloca aqui, não tem problema. Qual foi a primeira coisa que eu mostrei para vocês no ano passado? O EF Core Power Tools. Esse cara, você acha ele muito fácil. Se você procurar no Google, vai aparecer no primeiro link da Marketplace. É só baixar, instalar e habilitar ele aqui em Extension, Management Extension. Ele vai aparecer aqui nas que estão instaladas. Você vai habilitar ele aqui, vai reiniciar o Visual Studio, ele vai aparecer lá. Então isso eu mostrei na aula passada e ele aparece. Então o que a gente precisa saber para a gente trabalhar com banco de dados? Primeiro é o nosso server, como é que ele se chama. É o server que a gente vai se conectar. Quando você trabalha com SQL local, normalmente vai ser um localhost. Se você usar o SQL Express, vai estar lá barra SQL Express. Mas você pode estar desenvolvendo numa empresa que tem uma rede, tem um servidor de teste. Você vai usar esse servidor, você vai se conectar nele. Não tem problema. A connection string é a mesma, né? Não muda nada, só vai mudar o nome do server e o nome do database. E o user ID e a senha que você vai usar para se conectar. No meu caso aqui, ó, esse é o nome do meu server. Desktop, e a senha que eu uso aqui é SA123. Então eu vou conectar nele. Eu poderia ter um usuário específico para esse DB Vendas, que ele fosse um DB Vendas e ele só ia funcionar com esse banco. É assim que funciona numa empresa. Então você vai se conectar lá com o seu... Você vai criar a conexãozinha aqui, ó, do Reverse Engineer. Ele vai fazer uma engenharia reversa do banco. Você vai usar o EF Core 6, porque a gente está com o EF Core 6 configurado aqui por trás, não está usando o 7. Tem que instalar a 7 aqui nesse Visual Studio. Você vai adicionar um Database Connection, vai colocar o nome do server que você vai conectar, o tipo de autenticação que você vai usar, o usuário e a senha que você vai usar, e vai selecionar o banco de dados que você quer conectar. Ok, ele criou uma connection para você. Ok, ele vai lá no banco, vai ler a estrutura do banco e vai trazer as tabelas que você quer mapear. Vou mapear todas, vou dar ok.
Aqui eu vou tirar essa type path, eu não quero que tenha mais uma models, que eu já estou na venda.models. No namespace, o nome do contexto é db venda context, ok. Eu gosto de usar o nome que vem direto do banco de dados, ó. Use table column name direto do banco de dados. Usar os nomes das tabelas e das colunas direto do banco de dados. Eu não gosto que ele invente nomes dele com esse mapeamento, né? Vamos incluir a connection string, usar o data annotation. Se eu quiser colocar outros data annotation, eu coloco. Vou falar um pouquinho sobre data annotation hoje também, que é para você mudar o nome da coluna, etc. No Advanced tem outras configurações que eu não vou usar, tá? Então vou dar o OK. Ele vai lá no banco agora, vai ler as estruturas das tabelas e vai montar todo o meu mapeamento e meu contexto com aquele cara, tá vendo? Fez o cliente, ele já adicionou aqui a dependência da Entity Framework Core, ele adicionou da 6.023. Isso aqui é importante porque daqui para frente eu tenho que usar 6.023. Tá? Se eu mandar atualizar, eu posso usar outra, não tem problema. Mas vai ser importante para todos os mapeamentos que eu vou usar nos projetos que estão relacionados. Se eu mandar atualizar, eu tenho que mandar atualizar em todos. E ele criou para mim já as classes funcionais, navegáveis, né? Criou o contexto. Legal, aqui a gente vai fazer algumas alterações. Na verdade nem precisa, ele já criou do jeitinho certo aqui, né? E aí a gente vai agora, com isso aqui pronto, a gente vai criar dois carinhas aqui depois, que vai ser os nossos interfaces e os nossos repositórios. Eu vou criar uma interface padrão, repositório padrão, para a gente ver. Aqui no projeto de baixo, é importante a gente entender a estrutura do ASP.NET MVC. O que acontece? A primeira coisa que ele levanta é o program.cs. Aqui ele vai dar o build no app, vai adicionar os componentes, vai dizer que ele está usando HTTPS, arquivos estáticos, está usando rota, está usando autorização, criou uma rota padrão aqui e rodou o app. Então a primeira coisa que vai subir é isso aqui. Então algumas coisas que a gente vai colocar na nossa aplicação, a gente vai colocar no program.cs para ele funcionar conforme a gente quer. Quando a gente for fazer injeção de dependência, etc., a gente vai fazer aqui. Beleza? Outra coisa, ele cria uma área padrão, que é essa área da View, Models e Controller aqui, ó. Tá? Ele cria essa View, Models e Controller. A primeira model que ele cria é a Home, onde tem a Home Controller. O que isso quer dizer? Que você pode criar áreas adicionais, se você quiser, né? Você pode chegar aqui no seu site, ó, e adicionar outras áreas, né? Se não me engano está aqui em New Item. Deixa eu ver se está aqui em ASP.NET Core, que vão ter essas mesmas funcionalidades. Acho que tem que adicionar aqui de baixo. Você pode adicionar outras áreas dessa, eu não vou perder tempo procurando para não ficar agarrado. Mas é uma daquelas opções ali, onde você vai ter essa mesma estrutura para você separar layouts diferentes, você separar áreas diferentes do seu site. Você não precisa seguir só essa estrutura padrão que ele cria inicialmente. Tá? Você pode ter várias áreas diferentes, com vários layouts diferentes, com vários funcionamentos diferentes, sem problema nenhum. Aqui ficam os arquivos estáticos. Vai ficar seus arquivos de configuração, o seu Bootstrap. Tem que ver qual versão que ele colocou do Bootstrap aqui. Ó, ele colocou a versão 5.1. Por que é importante eu saber a versão? Porque o Bootstrap está na versão mais avançada já. Essa é a versão que está no template do VS. Então, quando eu for olhar uma referência para criar alguma coisa, eu tenho que olhar a referência da versão 5.1. Ou atualizar manualmente a versão que ele coloca aqui. Tá? Por quê? Porque alguns menus mudam de versão para versão, algumas opções mudam de versão para versão. É importante que a gente saiba, né, como utilizar.
E ele vem padrão já, todos os scripts. Quais scripts que vem? O jQuery, a biblioteca de jQuery já vem padrão dentro dele, e o Bootstrap já vem padrão amarradinho dentro dele. Ah, professor, como é que ele faz isso? Ele faz isso aqui no arquivo de layout. Ó. Esse arquivo de layout, se a gente olhar aqui no código, ele está colocando aqui o Bootstrap, tá vendo? Tem o CSS específico do site, que você pode ter, e no final ele coloca o jQuery e o script do Bootstrap também no final. E a seção script que for renderizada é renderizada depois que ele renderiza os scripts padrões. Por quê? Porque você pode usar jQuery nos seus scripts que já está carregado os arquivos do jQuery no site sem problema nenhum. Aqui no render bar é onde ele vai renderizar normalmente as páginas. Vai ser no render bar. Então, se você colocar um scriptzinho no render bar, ele vai fazer dessa forma. E o que a gente viu na aula passada, que a gente ficou agarrado, né? Foi a utilização do scaffolding aqui, porque tem que usar lá aquele Microsoft, o assistente Microsoft para fazer. Mas antes eu vou adicionar aqui os meus entes. Posso adicionar para o Vendas Model, que eu vou usar o Vendas Model aqui, né? Ok, vou adicionar, ele já vai trazer aqui a referência do projeto Vendas Model. E vamos lá para o nosso amiguinho aqui, que é o NuGet Package Manager. Vamos adicionar aqui na solução os packages, né? Vamos adicionar. O que é importante saber? A versão que eu vou adicionar, né? SQL Server 6.0.23. Então eu vou lá, Microsoft.EntFramework. Vou adicionar a EntFramework Core. Qual versão que eu vou adicionar? A mesma que está lá, 6.0.23. 6.0.23. Vou adicionar no Venda Site. Opa, ele mudou quando eu mudei o site, né? Vou adicionar 6.0.23, eu adiciono errado. Vou adicionar o core, .SQL Server 6.0.23. Vou adicionar o Tools também. E os pacotes vão ficar lá, todos com 6.0.23. 6.0.23, 6.0.23, 6.0.23. A gente tem que adicionar um pacotezinho adicional, que é o... Deixa eu ver aqui. Que é esse cara aqui, ó, o Web Code Generation. Então eu vou pegar aqui, ó, Microsoft Visual Studio Web, que são os assistentes para gerar o scaffold. Web Code Generation Design e só o Web Code Generation. Mesma coisa. Não tem a versão 6.23, vou instalar 6.16. E aqui o Web Code Generation normal. Vamos achar o carinha aqui. Ok. Agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar a nossa pastinha para a gente criar o nosso primeiro scaffold da tabela TB Categorias.
Beleza? Que está aqui como TB categorias, ó. Então a gente vai fazer um scaffolding desse cara aqui. Show? Então a gente vai criar aqui no nosso site. A gente vai criar uma pastinha aqui na view chamado categorias. E vamos clicar com o botão direito aqui, ó. E vamos add new scaffold item direto. A gente vai aqui no MVC, ó. MVC controle com view, ó. A gente quer criar tudo de uma vez só, tá? Vou adicionar. Contexto. Model class. Quero usar o script para ele validar no client, usar a página de layout e vou chamar a controller de categoria controller, que é o nome da minha pasta, categorias. Vou dar o add. Vai dar build. Se tiver erro de build, ele não consegue fazer. Tá? Vai buscar o pacote Web Code Generation para gerar o código da página. E ele está fazendo o scaffold, um momento de tensão. Quando você usa o new scaffold item direto, sem fazer página a página, ele vai criar todas as páginas. Ele vai criar o insert, o update, o delete, o view e o list para a gente. Todos eles, details e o view. E vai criar uma controladora completa para isso. Ó. Ele criou todas as páginas, ó, e criou a categoria controller. Eu vou mover a categoria controller para cá, para a página controller. Ele vai perguntar se eu quero alterar o namespace para o namespace correto de controller. Eu quero. Não precisa mostrar isso de novo, eu quero que altere. Ele vai mover as categorias para lá. Ó. Tá com o método index details, ó. Index, details, tá? Create, o create com post, o edit com post, o delete com post e uma verificação se a categoria existe, que ele usa lá em algum lugar aí em cima. Beleza? Então, se a gente rodar, pô, eu quero colocar um menuzinho aqui agora, ó, no meu design, olha lá, ó. Só que eu não quero usar esse menu mais, eu quero colocar um menuzinho que vai ter lá o cadastros e eu clico e ele abre o menuzinho para baixo, ao invés de ser um menuzinho só na barra. Coisa mais fácil do mundo. A gente tem que aprender a pesquisar. Então você vai procurar lá drop down menu. Qual que é a nossa versão do Bootstrap? 5.1, não é isso? Drop and downs. Aí aqui tem o menuzinho, ó. Drop and down menu, ó. A tag de cima. Vamos usar aqui essa div inteira. Vamos trocar esses caras aqui, todos. Vamos pegar essa div inteira aqui, ó. Drop and down button. Pode ser um outro tipo de menu, ó. Pode ser menuzinho desse jeito, ó. Pode ser menu desse jeito. Né? Você pode escolher o seu tipo de menu, só copiando. Qual menu você achar melhor, qual menu combina mais com a sua ideia de menu, você pode usar sem problema nenhum. Tá? Vamos usar esse primeiro aqui mesmo, que esse primeiro está de bom tamanho para mim. Então vou apagar esse nav inteiro aqui, ó.
Ah, professor, por que você vai comentar? Porque se der merda eu só comentei. Só descomento. Vocês têm que aprender a fazer isso. Então aqui tem o meu menu cadastros. E o primeiro aqui aí eu vou substituir esse cara aqui por esse, ó. Vou substituir esse A aqui, tá vendo? Do Action, por esse A aqui, ó. Só que ele vai ter a mesma tagzinha aqui, ó. Drop and down item. É isso que está determinando que ele é um drop down item. ASP área é a área padrão, não criei uma área nova. ASP controller, categorias. ASP action index. É aqui, categorias. Apago de cima. Vou executar aqui. Vou executar no Chrome mesmo. E ele vai subir. Opa! Tá dando problema com a SSL. O Avast está só fazendo o trabalho dele. Não, ele avisou que ia aparecer um AXL lá. Ele abriu no Chrome isso aqui. O Chrome ele dá esse problema com SSL, tá? É só a gente colocar aqui para abrir no Edge. Tem que instalar certificado, tem que fazer uma série de coisas aqui para Dev. O Edge ele não é tão exigente. Tá lá o menuzinho, ó. Abriu categorias, tá? Deu erro aqui no contexto, né? Ele não achou aqui o contexto, que é normal, que a gente ainda não fez a injeção de dependência do contexto. Se a gente observar a controladora que ele cria, a controladora que ele cria recebe o contexto aqui, ó. Tá vendo? Você não instanciou esse contexto. Então você vai ter que usar um conceito chamado de injeção de dependência. Que é o que é? Você vai colocar o contexto aqui à disposição antes de dar o build no app. Você vai colocar o contexto aqui à disposição. Como eu não iria lembrar de jeito nenhum de cabeça o comando, né? Tá aqui o nosso carinho. O nome do nosso contexto é DB vendas context. Tá ok. Quick action de refactor. Use vendas model. E esse cara aqui de usa SQL Server tem que usar o Ent Framework Core. Ok. Observa aqui que ele está usando esse builder.configuration.getConnection. A gente tem um arquivo de parâmetro chamado app settings.
Tá vendo? A gente vai colocar nossa string de conexão aqui no app settings. Beleza? Como é que ela vai ficar então? Você vai criar aqui um connection string, dar um nome para ela. Aqui, ó, você vai dar vírgula. Esse aqui é um padrão do app settings connection string. Você pode ter várias connection strings. Você pode colocar vírgula e outros nomes de connection string aqui. A gente vai usar DB vendas, ó. E aqui no program a gente está pegando builder.configuration.get connection string DB vendas. Se o nome dela fosse mcguimê, aqui seria mcguimê que você chamaria. Se fosse Taylor Swift, pronto, falar um nome mais pomposo. O que acontece? Vocês estão vendo esse cara aqui, ó? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é onde cria a conexão no seu contexto, ó. O configurar dele, o configuring, sei lá como é que pronuncia essa porra. Ele recebe esse option builder aqui, ó. Então, se o option builder não tiver configurado, ele vai usar essa configuração padrão aqui, ó. Tá vendo? Se o option builder tiver configurado, ele não vai entrar nesse if. Só que quando você coloca lá no program, ele vai substituir aquele options lá, tá vendo? O options.useSQLServer tá aqui, ó. Vai pegar esse get connection string, que eu tenho que alterar aqui, porque tá apontando para outro banco. A minha connection string tá apontando para o localhost. Eu vou colocar aqui para o meu laptop DB vendas. Vamos ver se vai funcionar agora. Em teoria agora tem que funcionar, porque está injetada a dependência do contexto. Magicamente, opa, o quê? O que houve? Ah, sim, é SA123. É verdade. Mas por que ele pôs 1233? Eu coloquei o 3 aqui sem querer? Não, eu coloquei lá. Boa observação. Eu ia demorar um pouquinho para descobrir o que era aqui. E ele já trouxe para mim bonitinho, ó. Tá vendo? Se a gente olhar lá a nossa TB categorias, ó, você observa aqui que ele colocou o nome da coluna de descrição, não é? É porque ele está traduzindo aqui, ó. Ele não deveria traduzir, tá? Mas isso aqui dá para você corrigir, ó. Como é que você corrige isso? Aqui nas classes, ó, você tem esse carinha aqui chamado Data Annotation, que você pode colocar observações. E eu posso colocar como eu quero que esse campo seja renderizado. É só eu colocar esse Data Annotation aqui, ó.
display name, descrição. Que aí aonde eu tiver usando esse cara aqui, ó, label for, ele vai resolver com aquele data annotation descrição. Então quando a gente executar aqui, ó, eu vou mandar não traduzir agora. E ele trouxe a descrição daquele data annotation. Beleza? Todas as opções criadas com o scaffold estão funcionando, tá? Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, esse frutas, tá salvo no banco. Frutas mais, né? Se eu mandar criar um novo, tá funcionando. Se eu mandar no detalhe, ó, ele entra no detalhe. Se mandar excluir, ele vai excluir. Então tá tudo funcionando com muito pouco esforço. Ou seja, você fez o scaffold item, alterou, tá? O menuzinho está lá, o menu cadastro que a gente criou. Você pode criar esse menu aqui mais aplicado, menos aplicado. Você vai decidir como você vai criar, né? E eu vou. Mas, pô, esse método que a gente fez, ele tem uma, vamos chamar assim, ele é muito bom para fazer as coisas rápidas, mas ele tem uma falha conceitual, porque ele coloca todo o código de negócio na view. Tá? Ou seja, o contexto está aqui, né? Os métodos, ó, todo o código está escrito aqui na view, o salvar, o save change, o remove, está tudo na view. Então o que a gente vai fazer, na verdade? A gente vai dar uma organizada no nosso código. Como? A gente vai criar aqui uma pastinha para as interfaces e uma pastinha para os repositórios. Agora eu vou chamar pelo nome aportuguesado mesmo, para não ficar usando Y e essas coisas. A interface vai vir aqui em New Item, vai carregar os templates. Você vai carregar aqui como interface esse cara que a gente vai criar. A gente vai criar o i repositório categoria. Beleza? Interface vai ser um public interface, tá? E aí a gente vai criar os métodos. Observem o seguinte, ó, os métodos que a gente precisa, só para a gente entender aqui como é que funciona. Todos os métodos usados na minha categoria são assíncronos, tá vendo? Ó, são métodos assíncronos, ó. Então eu vou começar criando lá, ó. Esse aqui tá lendo todos, ó. Tá vendo? ToList async, ó. Então eu vou criar métodos async aqui, tá? O método async ele é criado com task. Você vai usar o task. Tá? Qual que é o primeiro método? Vou ir lá no meu controller, deixa eu deixar meu controller bonitinho aqui, ó. É esse aqui, ó, listar todos async. Tá? O task, ele é um list de quê? De TB categorias, né? Listar todos. Eu vou colocar a palavra async aqui, por que eu coloco a palavra async? Porque ele não vai aceitar, opa, o interface não tem código aqui, só ponto e vírgula. Porque ele não vai aceitar o mesmo nome
se eu criar só o método que não é assíncrono, que é síncrono. O método síncrono é como? É assim. Não é? Você pode programar nas suas, deixar estruturado nos seus esqueletos o que? O síncrono e o assíncrono, não tem problema, você só vai ter que programar os dois. O código muda um pouquinho e vai. Então vamos descer na controller aqui, ó, o Details. O Details tem o que? Tem um selecionar pela chave. Aqui está usando o Lambda. O Lambda funciona assim para selecionar pela chave. Mas o que interessa para você é a estrutura. Depois a gente vai colocar o código lá com Lambda ou não. Vai depender da sua solução. O termo é Lambda mesmo. Não é lambida não, tá? É Lambda. Só para ficar claro. O que ele retorna? Ele retorna um objeto TB categoria. Ó. Então você vai ter um task, TB categoria, é o nome do objeto. Selecionar pela chave int id. Como esse é o async, eu vou adicionar a palavra async, porque eu podia ter aqui um TB categoria, selecionar pela chave int id. Qual que é a diferença do async para o sync? O async ele não espera executar até o final para ir para o próximo método. Ele vai executar, vai fazer threads das bolhas, o processamento vai ser mais rápido se ele não for dependente. O desenvolvimento web, por padrão, ele vai usar, quando ele construir os códigos, sempre assim. Qual que é outro método que a gente tem? O incluir, ó. Tá vendo? O incluir usa o save change async. Ó. Então você vai ter lá. Opa, eu estou no lugar errado. Você vai ter aqui o que? Eu posso retornar um TB categorias no incluir, que ele vai receber um TB categorias OCAT. Esse é o síncrono. Qual que é a diferença do síncrono para o assíncrono? O assíncrono ele vem com o task e o método tem o async na frente. Show? Qual que é o outro método que a gente precisa no nosso controller? O selecionar pela chave a gente já viu. Esse está ok. Aqui é interessante que ele não está usando lambda, né? Ele usa lambda aqui em cima para selecionar e aqui embaixo ele faz sem lambda, o mesmo código. O cara não tem padrão. Meu pai, mas os dois fazem a mesma coisa, selecionam pela chave. Tá? Aqui um está usando lambda e o outro não. O alterar é também o async. Pode retornar também o objeto categorias alterar async, que vai receber um TB categorias OCAT. E TB categorias alterar TB categorias OCAT. Por que a gente está criando a interface? Porque para fazer a injeção de dependência depois do repositório inteiro, eu vou precisar da interface. Então vocês vão entender um pouquinho melhor sobre isso. E a interface vai dar o padrão de como esse repositório vai ser implementado. E agora tem o excluir. Tem o excluir. Aqui ele usa lambda também. Só que o excluir que interessa pra gente é esse remove. Tá? Então a mesma coisa aqui, ó.
O excluir, ele é void ou bool, se você quiser retornar true ou false. Excluir async. Aqui o excluir eu posso receber só o código, int código, int id, vou chamar de id aqui, em cima eu chamei de código, não, de id. E a mesma coisa, né? Tem que estar em task aqui. E eu ainda tenho outro método que é usado lá no final, que é o verificar a existência, que é um ball. Oi. Ball, verificar a existência, categoria, int id. A interface, pode fazer a pergunta? Estou gravando. Comecei do zero hoje. Isso. Pessoal, a interface, ela nasceu para ser só um esqueletinho mesmo. É isso aqui, tá? Você criou o esqueleto de como vai ficar o seu repositório. Então aqui no seu repositório, ó, eu vou adicionar agora uma class. Vai ser um class que vai ser um repositório categoria, beleza? Vendas modo repositório, vai ser um public class. Aqui eu vou dar um using lá nas minhas interfaces. Using vendas.model.interface. Show? E aqui eu vou colocar a herança para o repositório. Vou implementar essa interface. Olha só, ele marca o erro aqui, ó. Tá vendo? Tô herdando essa classe dessa interface. Na verdade, o termo não é herança. Eu estou implementando a interface. Tá? Eu vou clicar com o botão direito em cima desse erro aqui, ó. Quick Action. E vou dar aqui, ó, Implement Interface. Ele vai criar os métodos todos para mim. Beleza? Daquele esqueletinho que eu criei, mandei dar o Implements, ele criou os métodos todos para mim. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a injeção de dependência aqui do meu construtor. No meu construtor do Data Context. Para eu poder usar o Data Context. Se eu usar a palavrinha setor, ó, da tab, ele cria um construtor para mim. Beleza? Setor, tab, pum, criou o construtor. E o que eu vou usar aqui? Eu vou receber aqui um DB venda context. DB venda context. Vou chamar esse cara aqui de contexto. Né? E aqui eu vou criar um DB venda context. Posso chamar de DB ou de ODB, né? Ou só de contexto. Opa, Ctrl Z, que ele apagou. Ou só de context com sublinhado. Venda context ou context. Eu gosto de nomezinho pequeno para ficar fácil de usar aqui. E aqui eu digo que esse context é igual ao contexto. Já coloquei a injeção de dependência aqui. Aqui eu posso usar o contexto como eu quiser agora. O contexto está aberto. Porque eu estou partindo do princípio que, como eu injetei lá no program a dependência, quando eu instanciar esse cara aqui, ele já sabe qual é o contexto. Porque está injetado lá no program. Show? Então, como é que é o alterar? Ó, eu tenho o alterar e o alterar async. Tá? O alterar é como? É o contexto, ponto, categorias, ponto, update.
OCAT. Isso aqui tem um problema, que é o seguinte. E eu tenho que retornar a categoria que eu alterei. Qual que é o problema disso aqui? Se essa categoria já estiver no contexto, eu estou recebendo e eu fizer isso, vai dar erro. Se o contexto já estiver selecionado. E se ela não estiver no contexto, vai dar erro. Então eu posso fazer aqui, ó. Eu posso fazer um select, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? Categoria. OCAT altera. É igual. Tá? A contexto, ponto, categorias, ponto, find, OCAT, ponto, ID, ponto, first, ponto, não veio, já retorna se estiver nulo isso, o find não tem first or default. Então se if OCAT altera diferente de null, o que eu faço? Eu tenho que carregar o OCAT altera com o que eu recebi. Isso aqui é importante fazer, gente, porque vai evitar uma série de erros na alteração. Você recebeu um objeto, selecionar do contexto, verificar se existe e colocar os atributos do objeto que você selecionou. Você garante que o objeto que você alterou esteja no contexto e faz. Mas eu vou ter que colocar todos os atributos? Vai. Você pode ter até uma rotina com reflection que faça isso. Eu tenho, por exemplo, uma que eu não preciso fazer. Eu coloco um objeto ou outro, ele faz reflection e transmite os atributos. Mas manualmente você vai colocar atributo, todos. Não precisa colocar o código, por quê? Porque você já selecionou pelo código. Você não precisa colocar o ID. Se ele não achar, aqui, ó, você pode dar um return null. O return null vai dar erro inicialmente. Você pode colocar uma interrogaçãozinha ali, ó, para dizer que ele retorna null. Se ele não conseguir alterar, ele vai retornar null, fechou. É assim que funciona. Se você quiser eliminar aquele verdinho ali, coloca uma interrogação aqui e faz. Qual que é a diferença para o sync e para o async? O código é quase igual, com exceção dos métodos que você vai usar. Por quê? Porque aqui tem o find async, ó. Quando você usa o find async, você tem que colocar o await aqui. E aqui ele vira async. Você tem que colocar a palavra async, task. Apesar de você não precisar colocar na interface, porque é uma task. Aqui você precisa colocar que é async. E os métodos em que você usar comandos assíncronos, por exemplo, o save changes tem o async, você precisa colocar o await. Beleza? Então o método assíncrono, quando você implementar, ele vai vir de uma task, ele tem que ter a palavra assíncrono, e quando você usar async de bibliotecas que você esteja usando, você tem que colocar o await na frente. Essa é a regra. Show? Para quê? Para ele aguardar essa execução assíncrona. É isso. Ok. O excluir. Você pode fazer a mesma coisa. Não tem o await. Não tem o async.
é só o find, desculpa, o async vai ter no outro, e é só o ID. Tá? Aqui eu vou chamar só de acat. Se ele não achou categoria, você já empurra um return false aqui, ó. Não achou para excluir. Show? Se ele achou para excluir, você vai lá no contexto, .tb categorias, .remove, acat, contexto, .save change. E o return true, que ele conseguiu fazer. Show? Ah, qual que é a diferença desse excluir para o async? A mesma coisa, aqui tem que ser async task. Tá? O código, a lógica dele não muda muito. Aqui vira find async. Aqui tem que ter o await. Tá? Save change async. Aqui await. Return true, return false. É dessa forma que a gente programa os métodos assíncronos. O incluir. O incluir é contexto.add.tb categorias. .add. Aqui é direto, porque ele não está no contexto. Context.savechange. Ocat. Se for autonumerável, save change, desculpa, não tem ocat. Se for autonumerável, quando você der o return ocat, ele vai com o código já preenchido no ocat. Porque ele incluiu o código que ele gerou no atributo ID aqui. Tá? O async, a gente vai colocar aqui a palavra async, save change async, await, return ocat, ok. Listar todos é molezinha, não é isso? Return context.tb categorias.toList. Não precisa de muito esforço. E o listar todos async é return await toList async. E aqui é async. Não tem o toList async? Porra, que chato. toList tem, pô. toList async. Selecionar pela chave. Aqui é interessante que você pode retornar isso aqui de várias formas. Né? Uma das formas é usando lambda. Não é usando lambda, é usando lambda. O que é usando lambda? É você criar esse cara. Tá vendo? Aqui você vai retornar. Opa, deixa eu ir para o selecionar pela chave. Sem ser async. Deixa eu colocar esse código aqui para ver. Ó. Context, first order for. E aqui, ó. Aqui pode ser qualquer coisa, tá? X.id, ó. Quando você der o context com maiúsculo. Quando você der o X ponto aqui, ó, vai aparecer os atributos, ó. Tá vendo? Estão lá no objeto. Aqui podia ser Tion. Pô, só porque eu quero dar o exemplo do Tion. Aqui é um nome que você elenca. A variável está criando dinamicamente aqui, ó.
igual ao ID. Ó. E aí você dá o return. É ruim porque ele usa o exemplo. Como eu estou ensinando, eu gosto de usar completo. Beleza? O first or default pode ser null. Então aqui, null sem problema nenhum. Essa é uma forma, usando lambda. Ou pode ser assim, ó. TB categorias OCAT é igual, usando o link, tá? From ele não quer deixar usar link aqui, tem que dar o use. Ah, system link, tá aqui. From P em context.tb categorias where p.id igual id, que é essa variável aqui, ó. Se essa variável se chamasse João, aqui seria igual João. Isso é só para vocês entenderem de onde está vindo esse id. Select P, ponto, first or default. O efeito prático é o mesmo do de cima. Um usa lambda, o outro usa link to SQL. Usa link, na verdade. E o return OCAT. Beleza? A mesma coisa para o assíncrono. O lambda também funciona com async. Async task. First or default async. Só que aí tem que colocar o await. E return OCAT. Tá? E o verifica existência, que é esse comandinho aqui, ó, que é o N. Se ele achar algum objeto com esse código, é o context TB categorias N. Aqui também está usando lambda para E. Aqui podia ser, vamos lá, Faustão.id igual a I. É só para entender que o nome da variável lambda que você dá é o nome que você quiser. Beleza? Então o seu repositório está pronto. Vamos ver se está dando build. Isso aí, da build é necessário sempre. E se a gente executar sem build? Ele não executa, porque ele só entende código compilado. E agora a gente vai injetar o contexto aqui, ó. A gente não injetou o contexto do data context. Agora a gente vai injetar esse repositório. Esse repositório, para injetar ele aqui, a gente vai usar esse comandinho aqui, ó. O add scope. Então a gente vai vir aqui, ó, add scope. Ele tem que ter a interface e o repositório. Por isso que eu criei a interface. E aí quando a gente implementar o nosso controller, aqui, ó, o controller está recebendo o contexto aqui, não é?
eu não vou receber o contexto. Eu não vou receber o contexto mais. Todo o meu código embaixo vai parar de funcionar. Eu vou ter aqui o meu repositório. Como é que é? Private é o i. Calma. Aqui eu tenho que ter o using vendas.module.interface e using vendas.module.repositórios. Show? Qual que é o nome da minha interface? É i repositório categoria repositório. Aqui eu vou tratar só com a interface, ó. E aqui no meu construtor, no meu setor aqui, ó, ele vai receber o repositório. Beleza? Então você injetou a dependência. Você injetou a dependência lá no program com esse add scope do repositório. E aqui na sua controladora você recebeu essa dependência aqui. E agora eu posso usar. Ó, o index. Vou comentar esse código aqui, que é o list async, não é? Já vou meter aqui, ó, um return view, que vai receber o que? O meu repositório, ponto listar todos async. Show? Ah, esse cara aqui do detalhes, ó. Opa, se for null vai retornar not found. Se for null. Vou comentar esse código embaixo aqui, ó. Vou comentar o código embaixo. Por quê? Porque eu vou criar aqui, ó, o meu TB categorias OCAT é igual repositório ponto selecionar pela chave async, ó, que pega esse ID aqui, ó. Tem que ter o await, não é um método assíncrono? Tem que ter o await aqui. E aqui eu vou meter um if OCAT igual a null. Se ele não achar a categoria para o detalhe, meto um not found de novo. O not found ele vai cair aonde? 404. Não é isso? Na web, esse not found redireciona para 404. Então, se eu tiver a página de erro 404 configurada no meu site, ele vai retornar essa página. Senão, vai retornar padrão not found. Se ele achou, ID. Ah, ó, esse ID é int configurado. Quando é assim, eu tenho que dizer que é um int aqui, ó, senão ele vai dar erro. Tá? E aqui eu dou return view OCAT. Show? É o de baixo aqui, ó, que estava feito na mão, eu fiz com o repositório. O create return view está retornando vazio. Esse aqui é o save, ó. O save ele recebe um TB categorias, contexto, redirect, return. TB categoria, ele retorna esse TB categoria aqui, ó. Vou comentar essas duas linhas somente, ó. O module.viewState eu vou usar, isValid, porque ele pode validar a minha module, não tem problema nenhum. Então aqui é o repositório, ponto, salvar, incluir async, TB categorias. É esse cara aqui, ó, que ele recebeu aqui, ó. E tem que ter o await porque é assíncrono. Await, ponto e vírgula. Show? Se eu quiser esse return view, se eu quisesse receber a categoria, mas ele não está, ele está retornando para index direto. O edit, ele vai ser parecido com esse aqui, ó. O edit. Ó.
Eu vou comentar esse código todo aqui, ó. Vou fazer o buscar o OCAT, ó. Buscou pelo ID que está aqui. E aí tem o que? Esse é o post do edit, não é? Não, esse é o get. É o get, ele já achou. É return view OCAT. O get ele só carrega na tela a categoria que ele achou aqui do repositório. O post do edit é a mesma coisa. O post do edit, só que aqui ao invés de usar o int id, ele vai usar esse cara aqui, .id, ó. O que vem lá da categorias. Model state.isValid, se ele achou, ele vai lá no seu repositório, .alterar async com a categoria que ele recebeu, tb categorias. Como é assíncrono, await assíncrono. Esse método aqui existe, a gente criou no repositório o if repositório categoria existe, tb categorias.id. Se tem que ter um não aqui, né? Se não existe, return not found. Aqui é se deu exception, tá? Se não deu exception, ele já retorna para o index direto. Se ele conseguiu fazer o alterar. O delete é a mesma coisa. O delete tem a verificação lá se existe o objeto ou não para excluir. Então vou comentar todo o delete. Esse é o delete get, é o delete que vai carregar a página. Então ele só vai ter o return view com o objeto que ele achou, o OCAT. E o delete post é onde ele vai fazer a exclusão. Ele também verifica se achou a categoria. Ele também verifica se achou a categoria. Se não achou, dá um not found. E se achou, ele vai lá no repositório, ponto, excluir, passando o ID. Excluir async. Ponto await. E aqui é o ID. Não preciso desse cara, que esse cara eu implementei lá no repositório. Return redirect aqui. Vamos buildar para ver se vai. Deixa eu confirmar aqui os métodos. Aqui é a ID, já não ia. Como está opcional, tem que colocar o int aqui. Pela chave async, not found. Beleza. Então, como a gente injetou a dependência do repositório, e no repositório tem a dependência do contexto, magicamente já está tudo aberto para a gente usar. Tá? No repositório não está lá a dependência do contexto? Olha lá. O construtor não está pegando o contexto? O construtor da controladora está pegando o repositório. Então ele vai abrir aquele repositório e vai abrir esse contexto pela injeção de dependência. O nome disso é injeção de dependência.
Cadastro, categorias. Agora deu erro, está funcionando. Vamos ver onde é que deu erro aqui. Ah, faltou o await aqui, não é? Que é um método assíncrono. Vamos ver se era isso? Sacana não avisou a gente. Só para nos ajudar. Vou lá. O repositório. O edit. O save, o details, o delete, o novo, aí está. Vamos para o intervalo?